Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso projeto Bereanos, examinando tudo pelas Escrituras. E como a gente tem feito, hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre as Escrituras. Cada dia a gente aprofunda um pouquinho mais. Hoje eu queria falar um pouco sobre doutrinas bíblicas. Sabe uma coisa que muita gente pensa errado hoje? Que doutrina é coisa de teólogo, pastor, gente que estuda demais. Mas não. A doutrina, na verdade, é simplesmente aquilo que Deus ensinou na palavra. É o fundamento da nossa fé. É aquilo que sustenta o cristão quando a emoção acaba. Consegue me entender? Porque viver só de emoção é perigoso demais. Tem gente que arrepia no culto, chora, sente algo forte, mas quando aparece uma luta, um vento de falsa ideia, uma dificuldade, ele desmorona. Não é verdade? Quem não conhece ou quem nunca viveu um cenário assim? E eu te pergunto, por quê? Porque emoção sem fundamento não sustenta ninguém. Pare para refletir sobre isso. Emoção sem fundamento não sustenta ninguém. A Bíblia, ela nos mostra várias doutrinas importantes. Ela nos ensina quem Deus é, quem é Jesus, o que é a salvação. Ela nos ensina o que é pecado. Ela nos ensina o que é santidade, o que é igreja, o que vai acontecer nos últimos dias. Tudo isso é doutrina. Tudo isso é doutrina. Vou te dar um exemplo. Se você não conhece a doutrina da salvação, qualquer pessoa, pensa comigo, qualquer pessoa pode te convencer de que boas obras salvam, não é verdade? Mas a Bíblia diz que somos salvos apenas pela graça, mediante a fé. Tá entendendo o que eu estou te falando? Por exemplo, se você não conhece a doutrina sobre Cristo e aparece alguém dizendo que Jesus foi apenas um profeta, apenas um homem bom, mas a Bíblia mostra que ele é o Filho de Deus, o Salvador, o único caminho. O único caminho. Percebe aí o cerne do problema? Percebe como conhecer a doutrina protege a gente? E sabe o que mais interessa, o que mais é interessante sobre isso? Tá conseguindo me acompanhar? Até o diabo tentou usar versículos bíblicos na tentação contra Jesus no deserto. Você lembra disso? Já ouviu falar? Olha que forte é isso. O problema não é só citar a Bíblia. O problema é entender corretamente o que Deus quis dizer naquele contexto. Hoje muita frase bonita na internet, não é verdade? Muito vídeo motivacional, muito evangelho adaptado para agradar as pessoas. A gente caminha para o hedonismo, mas pouca profundidade bíblica. Tem gente que conhece tudo sobre tendências, mas não conhece Romanos, não conhece Efésios, não entende o evangelho. E aí acontece o quê? Percebe? Qualquer vento de doutrina leva a pessoa embora, leva muitos embora. Por isso, conhecer a palavra é tão importante para nossas vidas. Não para ficar arrogante, é óbvio que não. Não para virar alguém religioso ou frio. Não é por isso, não é para isso. Mas para permanecer firme. Para permanecer firme. A doutrina não deveria afastar ninguém de Deus. Sabe? Ela não deveria afastar ninguém de Deus. Pelo contrário. A verdadeira doutrina, ela tende a aproximar o homem de Cristo. Por quê? Por quê? Para pensar. Porque quanto mais você conhece a verdade, mais entende do amor, da misericórdia de Deus, mais você entende da graça, mais você entende o propósito da cruz. Eu vou te falar uma coisa de coração. Hoje o mundo está cheio de vozes, não é verdade? A gente vê o mundo hoje repleto de vozes. Mas nem toda voz vem de Deus. Guarda essa frase. Mas nem toda voz vem de Deus. Por isso o cristão precisa, eu e você, precisamos conhecer as Escrituras. Isso é de extrema importância. Você sabia disso? Você precisa ler a Bíblia, precisa aprender, precisa buscar. Quem vai viver da opinião dos outros? O cristão. E não da verdade de Deus. Jesus disse certa vez ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só que coisa extraordinária para você perceber a importância das Escrituras. A gente vai ter mais um outro quadro. E assim a gente vai devagarzinho apresentando a importância das doutrinas, a importância da doutrina na tua vida de cristão, na minha vida de cristão, na minha caminhada com Cristo, na sua caminhada com Cristo. Entende? Que Deus possa ter tocado no teu coração nesta mensagem, nesta palavra. E a gente continua. Segue aí, acompanha. Projeto Bereanos. A gente vai trazer as Escrituras bem simples, bem objetiva, bem fácil de entender para o dia a dia de cada um. Amém? Fica com Jesus. Que Deus te abençoe.